5 horas da tarde, mais 1 minuto. Obrigada pela sua companhia aí do outro lado da tela. Se você está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos juntos com mais uma horinha de 360 e olhando também para o noticiário internacional. Um grupo de 50 parlamentares democratas nos Estados Unidos enviaram uma carta ao presidente Donald Trump criticando as tarifas e as sanções impostas contra autoridades brasileiras. A gente vai repercutir esse assunto direto com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Fernanda, que prazer falar com você. Já tem bastante tempo que a gente não se encontra ao vivo. Sempre muito bom bater papo com você. Por que essa pressão agora, hein? Pois é, Isabel, querida, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Uma alegria essa chance de falar contigo ao vivo no 360. E é curioso, né, Isabel, porque essa é a típica manchete que soa como notícia velha, né? A gente tem falado sobre a relação Brasil-Estados Unidos incessantemente por aqui e daquilo que inicialmente se desenhou como uma relação muito ruim. Já nas últimas semanas, a reversão vem acontecendo a passos largos. Isso significa não só vitórias do Brasil no campo da justiça nos Estados Unidos, mas sobretudo no campo político. Essa carta, portanto, eu digo que parece notícia velha porque ela chega fora do timing, né? Quer dizer, existe uma expectativa de que muito rapidamente as sanções ainda remanescentes sejam removidas. Essa é a negociação que hoje basicamente toma os dois lados de Brasil e Estados Unidos, com equipes técnicas trabalhando nessa direção. A carta também cita as punições impostas pelo governo norte-americano contra autoridades brasileiras, incluindo a Lei Magnitsky, que foi revogada ainda na última semana, né? Hoje, então, completando 7 dias. E eu diria que o fluxo dessa relação é um fluxo de busca por maiores convergências. Hoje, quando a gente olha nos bastidores de Washington, o que se fala não é mais tanto sobre tarifaço, não é tanto mais sobre a própria figura do ex-presidente Bolsonaro. Hoje, a relação bilateral repousa sobre outros interesses, inclusive, prioritariamente, sobre terras raras e minerais críticos, além, claro, da tentativa de construir pontes no que tange à própria Venezuela, ao combate ao crime organizado e ao narcotráfico. Então, vão apontando o horizonte aí novas questões que não essas que há alguns meses tinham se colocado como prioritárias. E eu diria, Isabel, que essa carta, ela aparece também como uma espécie de símbolo representativo da dificuldade de articulação do Partido Democrata, que se manifesta, no caso do Brasil, nesse instrumento, mas que é uma realidade para além desse episódio em específico. O Partido Democrata está praticamente 12 meses da eleição. Ano que vem, em novembro, nós temos eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. As pesquisas dão conta de que os democratas têm aí uma posição de favorecimento, né, em relação ao presidente Trump, porque historicamente o eleitor costuma usar essas eleições para refrear o poder de quem está no exercício, né, então do mandatário, o que dá vantagem aos democratas. E além disso, a própria popularidade do Donald Trump tem enfrentado dificuldades, tanto pelo aumento do custo de vida nos Estados Unidos, quanto pelas controvérsias envolvendo imigração, a ação internacional do país. Ou seja, os democratas, em tese, teriam a faca e o queijo na mão para fazer um bom resultado nessas próximas eleições. Mas essa carta com o Brasil, que não tem nada a ver com as eleições, nos dá um pouco o estado de espírito do partido. O partido está disperso, tem dificuldade de se organizar no tempo das coisas de maneira adequada e, mais do que isso, está carente de lideranças, né? Quer dizer, quem é que fala pelo Partido Democrata? Hoje existe uma espécie de vácuo que se criou e dificuldade de propor, inclusive, sucessores de alto impacto. Então, a gente está falando do Brasil, dessa carta em particular. Eu diria que ela não é decisiva, nem é relevante nesse momento em que a relação bilateral se encontra, mas ela é um bom símbolo daquilo que a gente vai continuar tratando nos próximos meses, que é essa dificuldade de posicionamento relevante que os representantes do Partido Democrata, da oposição nos Estados Unidos, têm tido em fazer o seu trabalho, o seu papel, Isabel.